a mais um vídeo aqui no canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Gente, esse é um dos meus livros favoritos da vida. Eu li esse livro na 7ª série. Cá estou eu relendo esse livro, né? Maravilhoso, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Mas antes de mais nada, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e nos seguir pelas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá é onde nós postamos mais em tempo real, assim, as coisas que nós estamos fazendo aqui no canal, certo? Então bora lá, sem mais delongas, falar sobre esse baita livro. Bom, gente, eu comprei esse livro numa Black Friday, que eu paguei acho que R$30 na Xbox, que vem o Revolução dos Bichos e vem também o 1984, que eu ainda não li, você acredita? É um livro inédito, mas eu não li. E é um box que eu achei muito bonito, porém eu não gostei muito porque ele é muito apertado e muito difícil de tirar os livros. Eu tive que acabar abrindo ele um pouquinho para que ele respire aqui com os livros e tal. Então, talvez eu não recomende muito essa edição, caso vocês estejam procurando aí o que comprar. Não indico esse livro. Porém, o livro em si, ele é muito bonito. Eu achei, olha que coisinha mais linda. E ele tem toda uma estilização, ó, dos bichos. E veio com marca-páginas, ó, muito fofo. Ai, gente, eu adoro essas coisas, vocês sabem. Mas olha só que lindo. Tô completamente apaixonada, né? Como vocês podem ver, além de ter marcado trocentas coisas nesse livro. Mas para além de toda essa enrolação, bora falar sobre esse enredo. George Orwell é um socialista, né? Pra todo mundo já conhece, que acho que é um dos autores de esquerda mais famoso assim no mundo. Ele escreveu esse livro em 1944 e para quem não sabe, esse foi o último ano da Segunda Guerra Mundial e ele estava na Espanha. Ou seja, ele viu o pau torando lá. Então tá tudo bem ele ter surtado aqui, é um livro completamente fora da caixinha. Mas assim, é um livro que até criança pode ler, porque ele é escrito em forma de fábula, como uma forma ali de alegoria para descrever o que foi a Revolução Russa, né, de 17, e as consequências assim no mundo e também no que veio a ser a União Soviética. Então a gente vai acompanhar inicialmente a história da Fazenda Solar, onde os animais começam a perceber que eles são explorados. Quando você pega o trem sentido Pinheiros, Vila Olímpia, sabe? Você entende, assim, conscientização de classe. E Revolução dos Bichos é uma história que começa de uma forma incrível, que eu acho que é um dos começos mais incríveis de muitos livros que eu já li na vida, que é essa, olha só. O Senhor Jones, da Fazenda Solar, já trancara o galinheiro para a noite, mas estava embriagado demais para se lembrar de fechar as portinholas. Então é assim que começa essa história, e esse é o tom que esse autor vai dar ao longo da história inteira. Então uma das chaves pra gente entender o que tá acontecendo ali é que tem esse senhor, que é o Senhor Jones, que ele é extremamente abusivo com os animais, na concepção dos animais, né, porque na concepção do Sr. Jones ele está fazendo só o que todo fazendeiro faz. E uma das peças pra gente entender então essa história é a figura de um porquinho chamado Velho Major. E ele compartilha com os animais, né, as suas ideias, né, que é chamada animalismo. Nada, né, muito diferente do que a gente conhece de socialismo. Enfim, ele vai compartilhar essas ideias com os demais animais e é assim que ele vai dizer aqui logo no início do livro. Não fica claro, camaradas, de que todos os males desta nossa vida têm origem na tirania dos seres humanos? Então, o tom aqui no começo é bem idealizado e é bem gostoso de ler, assim, o começo você fala, caramba, que da hora que tá acontecendo, assim, sabe? Só que esse porquinho, né, o Velho Major, ele vai acabar morrendo, só que as suas ideias, aquilo que ele propagava ali pros animais, vai tomando vulto e as pessoas ali vão se apropriando dessas histórias e olhando para as próprias vidas e imaginando que o mundo poderia ser algo melhor. Então essa é a grande sacada aqui. Então os bichos, eles vão sim tomar uma iniciativa, vai acontecer a revolução, mas não exatamente de uma maneira planejada, né? Mas acaba acontecendo, eles expulsam os humanos da Fazenda Solar. E é a partir desse momento que a Fazenda Solar se torna a Fazenda dos Bichos. Mas uma coisa que é interessante nesse livro é que inicialmente a revolução dá certo. Há realmente uma redistribuição ali alimentar, os animais, eles começam sim a se alimentar de forma igualitária. Veja, eles planejam até uma questão de aposentadoria para os animais mais velhos.
Olha só o nível de estrutura que essa revolução chegou inicialmente. Eles tinham reuniões frequentes em relação aos rumos que deveriam ser tomados ali pela fazenda durante a semana. Então, a cada domingo eles tinham uma reunião para ver como que ia decorrer assim a semana desses animais. E era uma organização assim rústica, muito ali da hora, pouco anotado, digamos assim, mas que funcionava, né? Quando estava todo mundo na mesma página. Então, como toda organização, assim, vai encontrar inevitavelmente a corrupção, principalmente se a sociedade ali se silenciar. Então, não é diferente aqui no Revolução dos Bichos. E até por causa disso, eu digo que toda revolução tem que ter uma participação 100% popular, porque a partir do momento que a gente coloca representantes, a coisa se torna muito esquisita. Aqui só para um parênteses, eu tenho um pezinho ali no anarquismo porque eu não acredito muito na figura do Estado. Então, aos poucos, a gente vai vendo o processo de criação de uma elite na fazenda e os porcos vão acabar oprimindo mais os animais do que os próprios humanos. E esse é o plot principal do livro. Mas a gente tem que ter um pouco de calma na hora de falar sobre isso. E eu vou te explicar por quê. É uma história simples que vai muito mais além do que a revolução. É sobre conscientização, é sobre desesperança social, é sobre corrupção, claramente sobre corrupção, e também sobre o impossível se tornar real. Então, da mesma forma aqui que esse autor está te dizendo, olha, teve perigos, aconteceram erros, tem muita gente sofrendo com esse tipo de autoridade, de poder sobre pessoas, mas ainda assim a gente conseguiu mudar, a gente conseguiu fazer com que a mesa virasse. Então, a gente tem que olhar esse livro por vários aspectos, por várias camadas. Então, vá com calma ao dizer que é uma crítica ao comunismo ou à União Soviética, tá? Até porque esse livro foi escrito, como eu disse, no último ano da Segunda Guerra Mundial, então o mundo estava o caos, né? Em estado totalmente de exceção. E se tem um quê de surto aqui, tá tudo bem. Porque ele vai questionar a todos nesse livro. Veja, ele vai questionar os líderes soviéticos, ele vai questionar a corrupção no partido, a negociação com o mundo capitalista, ele vai questionar a figura do homem soviético, que é aquele que trabalha até a morte, que acredita no Stalin até a morte, sabe? Mas ele também vai questionar o isentão, aquele que foge da sociedade que ele vivia para ir para o mundo capitalista. Vai falar também da figura do isentão no sentido de aqui tá ruim, mas antes também tava ruim, então é isso aí que é a vida, sabe? Ele vai colocar muitas figuras pra gente analisar aqui, cria essas camadas importantes dessa história. Aí que eu falo que é muito mais além do que uma crítica ao comunismo. Então, como eu disse pra vocês, eu li esse livro na 7ª série, eu acho que eu tinha 13 anos, 12, não lembro. E a minha professora na época disse assim, olha, leia esse livro, mas interprete essa história como se eles fossem pessoas. E assim, a genialidade desse autor está justamente em usar esses animais como alegorias. Então é importante você analisar eles como animais, sim. E a escolha desses animais para cada personagem é importante. Veja o grupo que assume o poder na Fazenda dos Bichos são os porcos. Veja, qual que é a referência que a gente tem sobre porcos? Você entendeu a pegada aqui dele? Isso é incrível! Perfeito demais essa parte. Óbvio que esse tipo de abstração, né, de imaginário, eu não conseguiria aos 12, 13 anos. Mas é muito importante entender isso, tá bom, gente? Por exemplo, temos essas figuras incríveis, como a Mimosa, que é a égua branca, que era a mais amada das éguas dos humanos, que ela era escovada, os cabelos, que tinha fitas escarlates penduradas no seu dorso, enfim. Dado momento, ela falou, cara, cansei, essa galera aqui só trampa, só tem guerra, eu vou voltar para os humanos e para a minha escravidão. E ela conscientemente vai e volta lá e acaba, numa parte do livro, contando que ela está sendo acariciada por um humano no focinho. Aí também tem a figura do Moisés. Também o nome, né, já diz alguma coisa aqui pra gente, mas aí tem o corvo, ele é o corvo doméstico, né? O animal favorito do antigo senhor, o Sr. Jones. Ele era sempre o que trazia influência para os bichos de que existia uma terra chamada Montanha do Açúcar, onde todos os animais iam após a morte. Se isso lembra para você algum tipo de religião, você não está errado. Então veja, era o corvo que trazia a
ideia ali religiosa, então já tem uma conotação aqui, entendeu? Muito interessante. E aí a gente tem a figura do Benjamin, que é a minha figura favorita desse livro, que é um burro. E ele é um isentão. É ele que assume que a sua vida não melhorou com a revolução e para ele a vida continuou na mesma, tanto no capitalismo quanto no socialismo, a vida dele é a mesma. A genialidade desse autor é incrível mesmo. E ele escolhe até as ovelhas, né, como a figura daquelas pessoas que seguem sem hesitar a figura do líder. Inclusive, era elas que ficavam entoando assim as maravilhas da sociedade aqui na Fazenda dos Bichos. Inclusive, elas nem vão ter um nome, elas vão ser só chamadas de as ovelhas, elas não têm um nome próprio. Bom, gente, o único problema que eu acho desse livro é que algumas pessoas acham que ele pode ser interpretado de acordo com o seu viés político, o que não é verdade, sabe? Uma pessoa de direita pode vir aqui falar que é uma denúncia ao comunismo e que é uma denúncia à lavagem cerebral que algumas pessoas sofriam. E assim, eu não concordo. Por quê? Primeiro, os animais, eles percebiam que tinha alguma coisa errada acontecendo, embora toda a ingenuidade delas. Elas percebiam que a situação ela não estava normal e não estavam como elas esperavam que estivesse, né? A questão é que eles ainda assim preferiam ser dominados por bichos ao invés de humanos. Então tinha uma questão aqui de escolha de que eles não seriam mais oprimidos por humanos, mesmo que fossem ainda assim pelos bichos. Tanto que a manobra que os porcos escolheram ao longo da história assim para continuar ali a manter o poder sobre os demais animais é que eles falavam assim, olha, se vocês não fizerem isso, os humanos vão voltar a dominar aqui na Fazenda dos Bichos, não é isso que vocês querem. Então era sim um tipo de sociedade dominada pelo medo da volta dos humanos. Lavagem cerebral? Acho que esse livro tem mais camadas do que afirmar isso, tá? Então tome cuidado. Ou leia e tenha sua própria opinião sobre isso, mas tenho certeza que você talvez concorde comigo. Então é a história de camadas, como eu disse, né, várias vezes ao longo desse vídeo. E em nenhum momento teve um viés conservador, tá? Em nenhum momento aqui o George Orwell foi conservador e falou que isso não presta, sabe? Pelo contrário. Eu acho que é mais um cara aqui denunciando os perigos que podem acontecer em uma sociedade que está tentando mudar, sabe? Para não cair nos mesmos erros ou até mesmo numa tirania maior. Então acho que é esse o caminho aqui e não necessariamente dizer, olha só o que acontece. Quando o idealismo entra na parte da praxis, é aqui que o negócio realmente não acontece. Não é isso, em nenhum momento tem esse tom aqui nesse livro, sei lá, né? Veja, é um autor de esquerda que escreveu um livro, sim, para criticar os problemas sociais e econômicos da União Soviética e todos os problemas vindos disso. Então, não é conservador em momento algum. É só apenas para deixar claro. Revolução dos Bichos é incrível. O final, assim, de explodir cabeça, né? Aqui que a gente encontra aquela frase icônica do todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. E o fim, assim, se você ainda não leu, eu não vou dar spoiler, né? Embora esse livro seja tão falado por aí. Confesso que vale a pena você se chocar no último parágrafo desse livro, assim, ficar chocada, sabe? Foi ainda mais incrível reler. Então, é isso, gente. Essa é a minha opinião, minha review sobre Revolução dos Bichos, um livro que eu gosto muito. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha review. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. E a gente se vê na cena dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!